Oi pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou professor do curso de desenho aqui na Arcane. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do processo de repintura de uma imagem que eu ilustrei em 2016. Normalmente não é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu acredito muito que você desapegar de vez da imagem e seguir é melhor do que você ficar remoendo os problemas de uma imagem que você já concluiu. Mas eu quis me desafiar justamente por ser um negócio que eu não faço com frequência, né? Só para ver até onde eu conseguia ir. Então, a imagem que eu escolhi, ela vem lá do início da Arcane também, né? Ela é do mesmo período, assim. E é essa imagem do Capitão Gancho, né? Esse personagem, o Capitão Gancho, juntamente com esse universo do Peter Pan, sempre me acompanhou, assim, desde que eu sou criança, que os filmes da Disney, enfim, né? E eu gosto muito do universo. E eu sempre quis fazer a minha versão do Capitão Gancho, que é um personagem que eu gosto bastante. Então saiu daqui, né? Talvez um mashup de Capitão Gancho com Conan, né? Dentro desse universo que é bem recorrente para mim, né? E eu ainda gosto bastante da imagem, né? Ela tem essa tentativa de integrar uma estética mais de pintura com essa parte gráfica, né, do crocodilo que me agrada bastante. Mas alguns pontos no personagem em si, eu já não gosto tanto, assim, né? E principalmente com relação ao desenho dele. Eu acho que hoje em dia eu tenho um pouco mais de consciência a respeito do desenho, né? Porque tem um intervalo de 3 anos entre um e outro e eu acho que eu desenhei bastante nesse tempo, né? Então eu fui observando algumas coisas no desenho do personagem que poderiam ser mudadas, né? Ou aprimoradas. Eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Então a primeira coisa que eu percebi no antigo é que eu não tinha uma consciência tão nítida de onde estava o meu horizonte na imagem. Por conta disso eu estabeleci que o horizonte está baixo e isso faz com que a gente tenha a necessidade de colocar tudo que está acima do horizonte mostrando um pouquinho dos planos de baixo, né? É o que acontece aqui na ombreira, né? Com esse arco dos cintos, né, com a base aqui do gancho, né, todas essas coisas estão acima do horizonte, então é importante que eu as retrate dessa forma, né. Observando o desenho antigo também, mesmo que eu quisesse passar uma pose de imponência, né, com o personagem, eu acredito que eu fiquei muito nas linhas retas, né. Eu tentei quebrar os eixos de ombro e quadril, mas as linhas retas elas permaneceram, então eu tenho o gancho se alinhando quase perfeitamente com a perna, criando uma linha reta. A outra perna dele aqui, a perna direita, também ela está muito verticalizada, né, muito reta, assim como a espada. Então eu tenho esse ritmo repetitivo, né, de linhas retas, e eu acho que essas linhas retas elas quebram a energia da pose, né? Então a minha proposta foi abrir um pouco mais essa perna direita, né, intensificar essa curvatura, assim como criar essa ideia de alternância aqui na inclinação, né? Eu tenho a espada em uma inclinação determinada, eu tenho o torso junto com a cabeça em outra inclinação e eu tenho o gancho em outra, né? Isso cria uma sensação de movimento mesmo sendo um desenho estático, ou pelo menos é essa a tentativa aqui, né? Foi isso que eu fui pensando. Bom, outra coisa que é importante, né, e que eu acho que aí foi uma falha maior, né, no meu entendimento nesse desenho antigo, foi justamente a falta de sobreposição das partes que estão vindo na direção da tela. E isso acontece com a perna e a canela, né, esquerdas, assim como o gancho, né? Em teoria, na minha cabeça, essas coisas estão um pouquinho à frente, né? Era essa mesma tentativa lá em 2016, estão um pouco à frente do torso. Só que eu planifiquei, né, o desenho ali, né? E principalmente acredito que na parte da pintura isso não tenha ficado executado de forma tão bem sucedida. E aí eu já tentei resolver com um desenho um pouquinho mais cuidadoso essa sobreposição, né? E a sobreposição, quando a gente está tratando do desenho, a gente conquista por essa junção aqui, né, essa junção de linhas que formam um T, né? Porque aí fica claro que uma coisa está à frente da outra, né?
Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo simples, né, que eu sempre falo em sala de aula. Se tiver algum aluno assistindo, manda um alô aí nos comentários. Quando eu tenho dois quadradinhos dispostos dessa forma, eu não sei quem está à frente, né, mas quando eu tenho dois quadradinhos dispostos dessa outra forma, fica claro que esse aqui é o quadradinho que está na frente, né? Então foi isso que eu tentei fazer aqui na perna e no braço, né? A perna está sobre o torso, então eu tenho uma sobreposição, eu tenho essa conexão T aí, né? Assim como o antebraço aqui do gancho, né? Enfim, sobre o desenho foi isso, né? Eu acho que eu acabei... isso acontece com naturalidade, né? A partir do momento que você vai desenhando e você permanece bebendo novas referências, né? Ou analisando melhor as suas referências atuais, o seu traço vai te levando para caminhos diferentes. Lá em 2016, eu acho que eu estava consumindo mais referências cartoonizadas e tudo mais. Então, a minha ideia de proporção, ela caminhava um pouco nesse sentido, né? Hoje em dia eu acho que eu estou num caminho diferente, eu acho que o desenho acabou carregando, assim, né? Uma mudança nas proporções também que levaram, talvez, para uma ideia mais realista, assim, de retrato, né, desse personagem. Mesmo que eu ainda acredite que exista um nível de, principalmente no rosto, né, e nos ângulos do corpo, existe uma ideia de estilização forte aqui ainda, né? De exagero de algumas formas, né? Bom, então com relação ao desenho, que eu acho que ainda é a parte mais importante, assim, né? Quando você resolve os problemas verdadeiros de uma imagem, foi isso, né? Agora eu vou comentar um pouco para vocês de como foi pintar essa imagem depois desses apontamentos, né? E aí vai ter um vídeo acelerado e eu vou comentando algumas coisas enquanto o vídeo vai passando, beleza? Bom, então, como vocês podem ver, eu pinto hiper rápido, certo? Sacanagem, né? Todo mundo sabe que isso aqui é um processo acelerado. Nesse momento inicial, o mais importante para mim é estabelecer as cores bases, seguindo alguns critérios. Primeiro, que a pele, né, quando eu estou pensando na pele humana, ela não tem uma cor só. Então eu vou tentando variar as tonalidades para chegar num resultado mais rico, assim, numa linguagem, numa conversa mais interessante entre tons frios e tons quentes, né? Mesmo que essa paleta de cor seja uma paleta essencialmente quente, né? Eu acho que quando a gente trabalha com as cores, a gente aprende um pouco como, né? Se vocês retomarem os vídeos de cor, vocês vão ver um pouco disso, né? De como fazer uma cor fria, mesmo usando só cores quentes, né? Que a gente trabalha muito com a vizinhança. A organização de camadas, nesse caso, ela é muito simples, né? E eu gosto de trabalhar assim a maior parte do tempo, né? Eu perdi o arquivo original, né? Então, todo esse crocodilo ele estava feito em camadas, né? Uma pirotecnia danada. Mas tudo isso foi perdido. Então, eu deixei toda a imagem antiga em uma camada para o traço e uma para o personagem. À medida que eu vou caminhando, eu vou testando algumas coisas e quando eu testo e estou mais inseguro com esse teste, eu deixo numa camada separada. Quando eu já assumi que está rolando, aí eu mesclo tudo até para deixar o arquivo leve, né? E tem uma outra vantagem que é pensar mais com a pintura tradicional, já que eu limito por completo essa quantidade de camadas, né? Eu acho que isso carrega um vigor no resultado final da imagem, mas não é só essa a forma que tem, né? Vocês vão reparar que durante o processo eu vou virando com constância, né? Flipando essa imagem horizontalmente, né? Isso ajuda a manter o olhar fresco, né? Eu sugiro que vocês façam, né? Outra coisa que vocês podem perceber é que eu não vario o tipo de pincel, né? Eu acredito sim que os pincéis eles trazem uma diferença, mas enquanto você está construindo a imagem como um todo, é melhor você limitar o pincel, né? Que aí você se preocupa só com o que está acontecendo ali na imagem, né? Então, é uma sugestão minha, né? Em vez de você ficar pensando em usar um monte de pincéis diferentes, limite, né? Porque assim eu acredito que você vai se preocupar com o que realmente importa assim, na imagem, né? Uma vez que está tudo estabelecido, aí você vai utilizando pincéis diferentes para texturizar algumas coisas diferentes, né? Aí eu acho que é válido, beleza? Deixa
Tá. Bom, uma coisa que eu gosto de fazer também é trabalhar a partir do rosto. O rosto, quando ele já está funcionando, ele para mim me deixa confiante para continuar na imagem, né? Então, uma vez que eu tenho o rosto funcionando por completo, eu fico mais confiante para continuar a imagem. Isso é muito válido quando o processo de uma pintura ele é extenso, né? Digamos que você tenha vários elementos numa imagem, enfim, que vai levar várias horas de pintura. Quando você já estabeleceu um desses elementos, como o rosto, né, do personagem principal, eu acho que você fica mais confiante para prosseguir. Bom, vocês podem ver que eu adicionei algumas cicatrizes no corpo dele, né? Eu gosto de fazer isso porque ele é um guerreiro, né? No meu entendimento desse personagem aqui, na minha versão do Capitão Gancho. E as cicatrizes ajudam a contar um pouco da história dele, né? A fazer um pouco desse storytelling. Eu acho que é interessante você pensar que esse ser, ele está vivo, né? Ele passou por outras coisas, mesmo que você esteja retratando ele naquele momento, o que você conseguir adicionar de backstory, né? Ou qualquer coisa do tipo, ajuda o espectador a entender um pouco mais sobre quem ele é, mesmo que o espectador, né, quem estiver vendo a sua obra, não defina assim, então quer dizer que ele teve outras batalhas por causa da cicatriz. Não é isso. Mas a sensação geral, eu acho que ela é potencializada quando você adiciona essas coisas, né? Sobre o corpo, né, um tema recorrente para mim é essas figuras com bastante pele exposta. E eu fui aprendendo ao longo dos anos assim, que mais vale a gente determinar as grandes massas do que você ficar se perdendo com detalhes de anatomia. Porque muitas vezes quando você quer fazer aquele six-pack, mostrar todos os quadradinhos, isso vira uma grande distração de contraste, né? E a raiz da sua imagem, né, que é a estrutura de valores, a estrutura de massas de luz e de sombra, ela se perde um pouquinho, né? Então, tentar amenizar um pouco esse lance de detalhar a anatomia em prol de uma construção de massas de luz e sombra mais eficiente, eu acho que é válido, assim. Não é fácil, né, porque a gente tende a se pegar nos detalhes. E aí, de vez em quando, durante o processo, eu vou checando os meus valores, colocando a imagem em escala de cinza, né? Isso me ajuda a não me perder, porque principalmente no digital, que a gente tem o zoom, né, sempre acontecendo, né? Inclusive, tentem limitar um pouquinho o zoom, mas a gente se perde muito nos detalhes. E quando a gente está pintando aquele detalhezinho pequenininho, muitas vezes a gente adiciona mais contraste do que ele precisa, né? Às vezes é uma área mais passiva da imagem, que precisa se misturar com o fundo, e aí a gente começa a pintar de perto, adicionar detalhes, e isso faz a gente perder a noção do que está acontecendo, né? Outra coisa que pintar em valores ajuda, né, e que eu tive uma preocupação nessa imagem, foi de escolher as formas para tudo o que estava sendo iluminado e tudo que estava indo para a sombra, né? Estar consciente desse processo acho que ajuda na eficácia assim, da mensagem, né? Quando você pensa a forma que a sombra projetada vai fazer, né? Que a sombra da forma está fazendo, ou o que está na sombra e o que está na luz, ajuda a mensagem ficar clara, né? Sobre o cabelo, né? Cabelo é uma área meio etérea, assim, você não tem uma definição muito certinha. Quando a gente tem esse tipo de material, a borda desse material com relação ao fundo, ela precisa ser uma borda macia, né? Como eu estou usando um pincel só, a forma que eu achei de alcançar esse resultado foi fazendo um pequeno degrau de valor, né? Então eu tenho um valor para o cabelo, né, para a massa de cabelo, e um valor para o fundo. Essa borda macia eu fui fazendo com um valor intermediário entre as duas, né? Porque isso faz o cabelo se misturar um pouquinho com o fundo, sabe? E aí a definição fica legal, assim, né? Fica fazendo jus ao material que está sendo revelado ali. Isso é mais numa etapa de finalização, assim, né? De detalhamento. Isso não precisa vir cedo na imagem, né? Mas isso ajuda a acentuar algumas coisas, né? E ajuda a criar o contraste de borda dura e borda macia, que é tão importante para sugar o olhar do espectador, né? Para onde você quer que ele olhe. Bom, então, uma vez que essa imagem a leitura da imagem estava funcionando como um todo, eu comecei a me preocupar com os detalhes mais finos, né? Como essa
essa malha de moedinhas aí, né? Que é uma coisa que eu coloco bastante também nos personagens, é bem recorrente. Inclusive na ilustração fantástica, né? Você pegar pintores como Franco Frazetta, né? Enfim, eles usam bastante isso. O que eu gosto de imaginar quando eu estou pintando essas moedinhas é o som que esse personagem vai fazer enquanto caminha, né? Imagina numa sequência cinematográfica, antes mesmo dele aparecer em cena, vem o barulho dele se mexendo, né? Logicamente que isso não passa para o espectador, mas imaginar isso me faz acreditar que esse cara existe, né? Então você vai criando laço com o personagem, né, na hora de pintar. E eu acho que isso é muito importante, justamente para você passar um pouco disso visualmente, né? Ou é a tentativa, pelo menos. Bom, então eu acho que a maior diferença, né? O vídeo está quase concluindo aqui. A maior diferença entre esse desenho de 2016 e o de agora, de 2019, seja que eu tenho, a diferença é que eu tenho um entendimento um pouco mais lúcido a respeito da construção da imagem, né? E eu não vou entrar no mérito se está melhor ou está pior, isso eu deixo para os outros falarem, mas eu acredito que eu esteja mais consciente do processo. E estar mais consciente do processo me possibilita uma imagem mais bem sucedida, assim, que eu consiga realmente retratar aquilo que eu estou imaginando, né? Isso vem muito da experiência com o próprio desenho, né, que é a nossa linguagem, mas eu acho que tem a ver também com composição, né, com o que forma uma boa composição. Por mais assim que eu ainda acredite que eu faça muitas decisões em termos de composição, né, de forma intuitiva, eu acho que o fato de eu estar estudando esse tempo todo me faz, a minha intuição ela fica mais aguçada na hora de criar, né? E como que você estuda composição? Primeiro produzindo bastante, né, sempre compondo, sempre consumindo artistas, né? E estudando esses artistas. Mais importante do que consumir é estudar, né? E estudar eu quero dizer copiar, né? Copia algumas partes, faça thumbnails de cor, thumbnails de valores, né? Para entender por que essas imagens são bem sucedidas, né? Uma vez que você estuda, na hora que você vai criar, vem natural, né? Você não fica naquele sofrimento assim para criar, porque você já viu isso antes, né? Então você começa a resolver da sua forma, né, esses problemas. Depois de terminar, então, eu acho que a maior diferença entre 2016 e 2019 é que eu estou mais consciente, né, mais lúcido a respeito do processo de construir uma imagem. E isso faz com que eu consiga realizar melhor aquilo que está na minha cabeça, né? Então, eu acho que esse conhecimento ele vem muito de testes e estudos de composição. Como é que se estuda composição? Eu acho que, em primeiro lugar, é justamente compondo, né? A gente precisa produzir com frequência, né? De nada adianta só estudar se você não aplica, né, esse estudo, né? E por aplicar eu quero dizer produzir as suas próprias coisas, né? O que ajuda também a entender a composição é estudar artistas, mestres, né, da pintura, mestres da ilustração. E como que você estuda isso? Primeiro consumindo diariamente todos esses artistas, né, vendo imagens com frequência e tudo mais. Em segundo lugar, estudando de fato, né, e por estudar de fato eu quero dizer copiar, né? Não tem problema usar referência, não tem problema copiar um artista, desde que você copie vários, porque copiando vários você vai tornar o seu estilo mais único, né, porque você vai misturar coisa de um com coisa de outro e assim vai. Na hora de compor, eu ainda acredito que eu use muito da intuição, assim, né, enquanto eu estou compondo. Então, para que essa intuição esteja aguçada, você precisa fazer todas essas coisas, né? E aí, na hora de compor, flui mais naturalmente, beleza? Outra coisa que mudou foi a minha relação com o desenho, né? Eu acho que nesse período de 2016 para cá tenha sido um período que eu mais desenhei na vida, né? E por conta disso, né, o desenho ele vai progredindo, né, nos caminhos que você escolhe seguir, né? No meu caso, eu escolhi mais no realismo, assim, né, numa figura humana mais naturalista, mas não precisa ser só esse o caminho, né? Existem vários e o tempo que você passa estudando essas coisas vai fazer você andar, né? Então, eu acho que é uma ideia legal, assim, né, de prosperar, né, continuar fazendo, né, que você vai caminhar. Em algum sentido você vai caminhar, beleza? Bom,
Então, eu espero que compartilhar esse processo ajude vocês a entender que não existe um fim para essa jornada do artista, né? Tudo é um caminho que você escolhe, né? O que a gente precisa fazer é estar realmente de olhos abertos, né? E atentos para esses caminhos que a gente está percorrendo. E se você faz isso, né? Eu acho que você se abre por aprendizado, né? E você promove a evolução, ou promove, né, esse caminhar, beleza? Então, qualquer dúvida a respeito do processo, vocês podem deixar aí nos comentários, né? E mandem aí sugestão de vídeos novos, né? O que vocês acham de fazer isso, beleza? Falou, até o próximo. É nóis!